Olá, turminha arteira! Tudo bem com vocês? Eu espero e desejo que sim. Eu tô chuchu beleza. Adriana Gimenez aqui, ó, para compartilhar uma aulinha cheia de dicas com vocês, tá bom? O molde, ou melhor dizendo, os modeladores que eu vou utilizar aqui, ó, o frisador da Rosinha, o frisador da Margarida e o modelador do passarinho. Essa aulinha aqui, ó, nós vamos aprender a fazer um mobile. Um mobile, a base dele é um coração. Mas antes de entrar nos detalhes dessa aula, eu quero comentar com você o seguinte: tem um sorteio que vai acontecer agora na nossa feira online, que é agora em 2020, tá? Em maio de 2020, aqui na página da Adrisol. Então, para você participar do sorteio que vai acontecer dessa minha aulinha aqui, ó, que depois tem um montão de aulinhas aí para vocês, tá? Então, o que você precisa fazer? Você precisa curtir a minha página. Qual é o nome da minha página? Artes em EVA e Cursos Online, by Adriana Gimenez. Curtir a página da Adrisol Artes e compartilhar essa aulinha que você está assistindo em modo público lá no seu perfil, tá bom? E pode compartilhar também em todos os outros lugares que você já costuma compartilhar, tá? Em grupos do WhatsApp, em grupos do Face, tá? De artesanato, tá bom? E depois você precisa também, ó, marcar 3 amigas artesãs aqui nos comentários, belezinha? Então esse sorteio tá acontecendo agora, só nesse momento que é da feira online. Depois, no decorrer da nossa aulinha, eu vou falando mais aqui sobre esse sorteio, tá bom? Então não esquece, segue aí tudo direitinho. Se você ficar com alguma dúvida, manda uma mensagem para mim que eu te ajudo. Eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo para todo mundo, belezinha? E também, aqui em cima, ó, na descrição, você vai encontrar todas as informações, belezinha? Então, já dei o recado, já vou reservar meu recado para cá e nós vamos falar agora a primeira coisa que eu quero fazer. A primeira coisa é a base do nosso mobile. Vou separar aqui, porque esse daqui eu não vou utilizar agora, tá? A primeira coisa é a base do nosso móvel. A base é o coração. Eu escolhi o gabarito de coração e escolhi algumas cores para trabalhar aqui, tá bom? E esse daqui, ó, é um tom de bege, tá? É um bege meio rosado, aqui meio salmão, então nem uma cor nem outra aqui, tá? Vou posicionar aqui, ó, meu gabarito. Esse daqui é o gabarito de coração, o código dele é o M760. Todos esses modeladores aqui que eu tô utilizando, você encontra no site da Adrisol, belezinha? Então, ó, eu vou passar aqui o meu palito aqui, ó. Vou marcar o meu EVA nessa parte de fora aqui do meu coração, tá? Marquei aqui, tô passando com um palito. Você pode marcar com um palito de churrasco, palito de manicure, com uma caneta, já tenha acabado a tinta, tá? Que esteja sem tinta, para não marcar o seu EVA, não ficar feio, manchado, né? E eu não costumo usar nem caneta e nem lápis, eu uso sempre o palito. Então, eu tô marcando, ó, de um lado, do lado de fora já marquei, e agora eu tô marcando no lado de dentro, tá? Porque o que eu vou fazer? Eu vou retirar essa parte aqui, ó, do meio do coração. Então, ó, já risquei, já vou tirar ele pra lá, que eu não vou mais utilizar ele. Agora eu já venho aqui e já vou só separar aqui, ó, vou tirar essa parte aqui do EVA, que eu não vou utilizar aqui, tá? Pra depois fazer o corte aí com você, pra você ver, pra ficar bem certinho. Então, eu vou só tirar essa parte que tá sobrando aqui, ó. Belezinha, tirei, já reservo esse pra lá, também não vou mais utilizar. E vou fazer o corte aqui, ó. O corte tá marcado aqui, ó, que eu passei o lápis, né? Eu não preciso inclinar a minha tesoura, porque eu vou fazer esse mobile, ele não vai ser colado outra parte lá atrás, por ter que fazer uma colagem com
com cola de contato aqui, tá? Então eu posso fazer ele retinho aqui, a minha tesoura em pé aqui, tá? Então observa que eu tô trazendo, ó, o EVA pra tesoura, tá vendo, ó? Eu não tô movimentando a mão da tesoura. Então tem gente que fala pra mim, mas o meu fica todo picotado. É porque você tá mexendo a mão da tesoura. O que você tem que mexer aqui é só o EVA, belezinha? Então, ó, você segue cortando. Cheguei no final do corte, que é o de fora, e agora eu vou fazer esse corte aqui, ó, que é por dentro. Como que eu faço aqui, ó? Você tem duas opções. Você pode cortar com o estilete, que você pode utilizar assim, ó, fazendo o corte com o estilete, ou você pode cortar com a tesoura, ou tem até um outro que a gente chama ele de bisturi, ó. Ele é diferente aqui a pontinha dele, tá? Mas eu preciso falar uma coisa pra você. Eu tenho um sério problema com o estilete. Eu e o estilete, a gente não se dá muito bem, sabe? Já tentei, já fiz vários testes com ele e o meu corte com estilete não fica perfeito. Então, o que eu faço? Eu até inicio com o estilete e depois eu dou continuidade com a tesoura. Então, ó, marquei aqui, inicio aqui, depois eu venho aqui, ó, e coloco a minha tesoura por baixo, tá? Não coloco ela por cima. Então, eu venho aqui, ó, e coloco por baixo. Ficou muito curto esse corte que eu fiz. Se você tiver habilidade aí com o estilete, manda ver, tá bom? Se não, você faz assim, ó, como eu, com a tesoura. Agora eu coloco aqui por baixo, ó, e faço o corte. Pronto, já retirei a parte aqui do meio, ó, do centro, que eu não vou utilizar. Eu preciso mostrar para você que ficou com algumas partes que ficou uma rebarbinha aqui, ó, que dá tem uma dificuldade aqui para cortar pro lado de dentro, né? Então você pode usar duas coisas para fazer aqui, ó, para deixar ele bem retinho, bem lisinho aqui com um acabamento bacana. Se você tiver uma ferramenta que a gente chama de micro retífica, você pode utilizar. Se você não tiver, dá para utilizar também a lixinha de unha. Vai ser mais demorado, mais lento o processo, mas você consegue utilizar, tá? Você vai passando a lixinha, ó, para que ele fique bem lisinho, sem nenhuma rebarbinha, tá bom? Até porque quando eu colocar a florzinha aqui, vai sumir totalmente. Mas como vocês têm dúvida a respeito da retífica, eu vou utilizar aqui num pedacinho para você ver como faz, tá bom? Então eu vou colocar ela aqui, ó, vou posicionar aqui e eu não vou brigar com a retífica. O que significa brigar com ela? É vir no movimento contrário. Então você tem que vir com ela, ó. Então você tem que ir fazendo o movimento dela, tá? Ela vai levando você, ó. Prontinho. Agora que eu já fiz toda essa parte aqui, ó, de deixar essa bem lisinho aqui, bem bonitinho, com acabamento bacana, e já expliquei, né? Se você não quiser fazer aqui, não tem problema, mas eu quis mostrar para você como que essa ferramenta aqui ajuda, tá bom? Agora, eu vou reservar essa parte aqui, porque nós vamos fazer primeiro a modelagem aqui, ó, e frisar e modelar, tá bom? Agora, para esse processo de frisar e modelar, nós vamos precisar do quê? Ferro quente, bem quentinho. Já deixei o meu aqui aquecendo, tá? E eu vou mostrar para você o tamanho do EVA que a gente vai precisar para fazer esse corte aqui, tá? De cada peça. O tamanho que eu vou utilizar aqui para margarida vai ser o tamanho M. Então eu tenho aqui o P, vem o kit assim, quando eu comprei, vem
adquirir lá com a Adrisol, veio o kit assim, ó, PMG. Você vai encontrar assim no site, tá? Você pode comprar o P, o M ou o G ou o kit. Eu já aconselho que você compre logo o kit, que é muito melhor, muito mais fácil para você utilizar aí, tá? Então, eu já vou reservar esse daqui para lá também. Opa, derrubei. E que eu não vou usar mais. Agora, eu vou usar esse daqui, ó. A base dele aqui é mais ou menos um dedinho só de cada lado, tá? Esse um dedinho é para que quando você for frisar, ele vá certinho lá dentro no espaço que a gente precisa, tá? Então, eu preciso um para esse daqui e vou precisar também para a rosinha. A rosinha, eu vou utilizar essa daqui, ó. Eu tenho a P e a G. Então, eu vou utilizar a G. Vou separar aqui. Já vou deixar separadinho os tamanhos aqui que eu quero, tá? Esse daqui que eu vou frisar tudo de uma vez só. E depois, esse daqui é um EVA que eu tô fazendo para as flores. Ele é de 1,5 mm. Ah, eu me esqueci de comentar com você o seguinte, ó. Esse EVA aqui, ó, ele é de 4 milímetros. Se você não tiver o de 4 milímetros aí, o que que você faz? Você pega 2 EVA de 2 milímetros, passa cola, tá? Deixa ele assim todo coladinho e daí você faz aquele corte, como eu ensinei naquele lá. Então, esse daqui é de 1,5 mm. E eu quero utilizar pro passarinho, que tem passarinho, né? Aqui no nosso mobile, eu quero utilizar esse aqui, ó, que é de 2 milímetros. Ele é um pouquinho mais grosso. Então, eu já deixei ele reservadinho aqui, vou utilizar ele também. O estilete também já não vou mais usar, vou reservar ele para lá. Bom, meu ferro já aqueceu. E agora que ele tá bem quentinho, eu venho aqui e faço o processo seguinte, ó. Aqueço meu EVA. Eu gosto de aquecer de um lado e do outro. Às vezes o ferro tá bem quentinho, nem precisa todo esse tempo, né? Um lado e o outro. Mas, ó, já vou colocar aqui e já faço aqui, ó, uma pressão para poder frisar aqui, tá? Eu levantei aqui a pontinha, sem querer, né? Porque ele já tava grudando aqui, ó. Então, eu deixo aqui 1 minutinho, venho aqui e já faço o outro e eu deixo ele esfriando aqui, tá bom? Enquanto ele tá quentinho, ele tá molinho ainda, ele pode não frisar direitinho, né? Então, eu gosto de esperar um pouquinho. Então, ó, agora já fiz esse outro aqui. Posiciona aqui, ó. E também faz a mesma coisa, ó. Encontra aqui um com o outro bem apertadinho. E agora eu vou fazer o passarinho. Pro passarinho, vou aquecer o meu EVA. Esse aqui é o mais grosso, de 2 milímetros. Dá pra fazer com outro também, de 1,5 mm? Dá, tranquilo. Mas, como eu não vou fazer a selagem desse passarinho, eu preferi usar esse daqui que é de 2 milímetros, tá bom? Então, aqui, ó, vou fazer o passarinho deste lado e já retiro este outro lado aqui, ó. Já vou colocar meu ferro para aquecer mais um pouquinho novamente. Faz o barulhinho aí. Muito bem. Já vou deixar ele aquecer lá e aqui, ó, já tá frio, já posso retirar. Então, já fez aqui, ó, o trabalho que eu queria, que era de frisar, belezinha? A rosinha também já está frisada. Já reservo para lá, porque não vou mais usar. Deixo para lá. E agora o passarinho já tá frio, já tá modelado e eu vou modelar o outro passarinho. Eu vou fazer esse passarinho aqui azul. O outro que eu já deixei prontinho, que eu mostrei para você no início do vídeo, ele é lilás. E eu trouxe para você uma variedade aí para você poder fazer várias coisas que você pode utilizar, tá? Por que eu escolhi o EVA branco? Ah, Adriana, mas a margaridinha branca, rosinha branca, passarinho branco, tudo branco. Sabe por quê? Porque
porque vocês entram em contato sempre comigo e falam assim, ó. Ai, Adriana, o seu fica muito bonito porque você usa EVA todo estampadinho, todo floridinho, cheio de gracinha. E aqui na minha cidade difícil de encontrar. Então, pensando em você, o que eu fiz? Eu estou utilizando o EVA branco, que é o mais fácil para se encontrar. E vou explicar para você algumas coisas que você pode ir fazendo aqui, tá bom? Então aqui, ó, já tá frio também, já retirei. A asinha do passarinho é a mesma coisa, tá? Já deixei reservadinho aqui, ó, já modelei ele. Esse daqui também não vou utilizar mais, já posso reservar para lá. Muito bem, agora eu vou fazer com você o processo da pintura aqui. E o que eu vou utilizar para essa pintura? Eu vou utilizar o pó. Esse pozinho é maravilhoso, tá? É um pozinho da Saramanil. Essa cor que eu vou utilizar aqui para rosinha é a cor coral. Aqui, ó, tá escrito aqui, ó, pigmento. O pigmento é pra gente fazer assim, com a peça seca, com o EVA plano, tá? Com esse EVA aqui de 2 do milímetro que for, né? Mas com o EVA assim, ó, que é o EVA plano, tá? Depois tem um outro que é para misturar na massa, que daí a gente vai fazer no processo também, mais pro finalzinho da aula, tá? Então esse daqui tá escrito pigmento. O pigmento é pra gente fazer esse trabalho aqui agora, ó. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar um pouquinho, eu gosto de fazer essa pintura aqui no EVA antes de cortar. Se você quiser fazer depois, dá para fazer também. Aí você vê aí como que é melhor para você, o que você vai se adaptar melhor aí, tá bom? Eu esqueci de uma coisa, eu vou precisar de 2 rosinhas e eu fiz uma só, então eu vou aproveitar que meu ferro já tá quase quente ainda, né? E eu vou fazer esse processo de modelar mais uma rosinha, tá? Agora sim, agora tá pronto, agora eu posso fazer a pintura aqui, tá? Que eu tô usando de 2, tá? 2 flores. Então, o que eu vou fazer aqui no processo? Ó, eu gosto de fazer antes de cortar. Então, eu pego um pouquinho do pó, coloco no meu pincel. Esse pó você encontra no site Trisol. E esse pincel também, que é o da Condor 42300, Cerda Macia. E vou fazer esse movimento aqui, ó, como se eu estivesse só espalhando o pó. E esse processo de só espalhar o pó já vai dando a cor que a gente quer, a cor que a gente precisa aqui, tá? Eu tô fazendo mais aqui no meio, no centro, e deixando a bordinha dele um pouquinho mais clarinha, mais branquinha. Vou fazer na parte da frente e na parte de trás, porque vai aparecer, tá? Então, eu quero fazer o mesmo processo. Então, eu vou seguir fazendo nas 2. Então, rosinha pronta. A cor que eu utilizei aqui é a coral, tá? Para você saber aí. É o pigmento coral. Reservo esse daqui para lá, que eu não vou utilizar mais. E agora eu vou fazer a margaridinha. Para a margaridinha, eu vou usar a cor nude e também é o pigmento. Sempre vai ser o pigmento no EVA assim, tá? Que na massinha que a gente vai colocar o corante. Aqui é o pigmento. Aqui vai dar um efeito na minha peça. Então, eu coloquei um pouquinho aqui do pozinho, ó. E eu venho aqui e vou distribuir aqui na minha peça, ó. Vou fazer o mesmo trabalho da rosinha. E agora, na parte da frente aqui da rosinha, ó. Melhor dizendo, da margaridinha, veja como eu fiz, ó. Eu coloco um pouquinho do pó e daí eu faço um movimento circular. Foi assim que eu fiz todas as outras. Quantas? Ah, daqui a pouquinho eu te conto. Foram muitas, muitas e muitas. Daqui a pouquinho a gente vai montar e eu vou te contar quantas foram. Então, ó, processo concluído. Fiz o círculo lá. E agora nós vamos fazer, então, para
margaridinha, eu utilizei o nude. E o pincel, eu gosto de um pincel para cada cor. Se você não quiser fazer isso, então você vai ter sempre que limpar o pincel para utilizar outro pó, outra cor, tá? Então agora, ó, eu vou tomar o cuidado de limpar o meu papel, porque eu vou usar outra cor aqui, ó, que foge totalmente do coral e do nude, tá? Que é o azul. Por passarinho, eu quero utilizar esse azul aqui, ó, que é o azul claro, mesmo processo. Então, eu vou posicionar aqui, vou fazer só no passarinho, na asinha não. Na asinha nós vamos fazer outra coisa. Então, tá cheio de dica aqui, tá? Um pouquinho lá, ó, de pó na pontinha do meu pincel. Começa devagar para você conseguir espalhar bem, sabe? Para não ficar com nenhuma manchinha. Principalmente no passarinho, para que ele fique mais uniforme. E daí você vai passando em todo o passarinho. Prontinho, passarinho pintado. Então a cor que eu utilizei para o passarinho é o azul claro. Reservo para lá, que eu também não vou mais utilizar. E agora, para a asinha do passarinho, nós vamos pintar com tinta acrílica ou tinta PVA. Você vê aí o que você tem, tá? Só que eu vou fazer esse processo de cortar aqui primeiro com você e depois a gente vai fazer depois a gente faz aquela pintura lá, tá bom? Então, você escolhe aí a tesoura que mais você gosta, que mais te agrada aí. Essa daqui chegou no site recentemente, lá na Adrisol, tá? Lá na empresa. E é uma tesoura que eu recomendo muito. Depois que a gente começa a utilizar ela, você não quer utilizar outra. Ela tem um corte maravilhoso, tá? É uma tesoura que você vai encontrar lá como 40 graus, tá? Quando você faz no EVA 2D, o corte dela ele já fica perfeitinho para você fazer a selagem lá. Mas aqui não é o caso. Para aqui eu podia usar qualquer tesoura, tá? Esse daqui eu vou fazer corte reto. Então eu venho aqui, ó, vou posicionar minha tesoura aqui e vou movimentar o quê? O meu EVA. Passarinhos cortados e dedinhos brilhando. Quando mexe com pozinho, acontece isso. Aí o que eu faço? Eu deixo um paninho. Eu vou limpando, tá? Esse paninho aqui, ele tá úmido. Então eu já vou limpando as pontinhas do meu dedo aqui para não colocar a cor dessa peça naquela peça, porque a gente não quer isso agora nesse momento, né? Então, ó, reservo o meu passarinho pra cá e agora eu vou fazer o corte dessa flor. Essa flor, então cada peça eu vou adaptando, sabe? Eu vou vendo qual tesoura que eu gosto mais, principalmente quando a gente vai trabalhar, quando vai fazer muitas unidades, que foi o caso dessa florzinha. Então, a tesoura que eu gostei mais para fazer essa flor aqui foi essa tesoura média, ó. Então, você pode retirar essa parte que tá sobrando aqui para não ficar te atrapalhando. E depois você segue fazendo o corte normalzinho aí da sua flor, tá bom? Margaridinha cortada e agora eu vou cortar a rosinha. Para cortar a rosinha, eu gostei dessa tesoura aqui, ó. Ela tem uma curvinha aqui, então eu achei que para fazer fica melhor esse corte. Vou só tirar o excesso aqui e já começo o processo de fazer o corte da rosinha. Depois de ter feito esse corte, eu gosto de fazer primeiro a parte de fora para depois fazer esse corte aqui no centro, ó. Já tem uma marcação aqui, tá? Então eu sigo fazendo o corte aqui para depois eu fazer a colagem aqui, tá bom? Então, aqui, ó, o corte tá feito. Se ficar alguma pontinha, você vem e tira a pontinha. Eu vou começar colando aqui para você ver como é que eu fiz para colar agora a margaridinha. Margaridinha eu fiz o seguinte, ó, para dar um pouquinho de volume nela, coloquei um pouquinho de cola aqui, ó, no centro, posicionei intercalando aqui, ó, e depois eu venho na minha esponja aqui e uso o modelador
e faço uma pressão assim, ó, para ela ficar com as pontinhas para cima, arrebitada, para ela ficar mais bonitinha, ela dá uma altura aí, tá? E agora eu quero falar para você por que fazer essa pintura dos dois lados, porque a hora da gente colar vai ficar aparecendo, então a gente já some com o EVA que é branco, tá? Porque a gente deu cor nele. Então, ó, prontinho essa parte aí, essa é a única hora que eu vou usar a esponjinha. Isso aqui é um boleador, tem no kit, vem 4 boleadores, os tamanhos diferentes, você também encontra no site, tá bom? E agora eu vou colar a rosinha. A rosinha, ela é mais delicada para fazer a colagem dela, então você tem que ir com bastante cuidado, tá? Então eu coloco aqui, ó, cola na primeira, venho aqui, seguro aqui, os dedinhos a gente sempre cola, né? Graças a Deus. E venho aqui, ó, fazendo a colagem das outras pétalas. Se você quiser colocar cola em todas as pétalas e depois só ir unindo, você pode fazendo assim também. Eu acostumei a fazer assim, ó, desse jeitinho. Então, eu sigo fazendo do jeitinho que eu tô acostumada. Tudo é questão de você fazer a primeira e ver aí como é que você se adapta aí, como é que você gosta, tá? Então eu venho aqui e já colo a outra. Pronto, essa daqui tá pronta, eu fiz de um jeitinho e agora quero fazer a outra, que ela vai intercalar aqui, ó. E agora é a hora que eu vou apertar ela aqui, tá? Aliás, quero apertar ela aqui pro lado de dentro. Eu vou passar lá dentro e vou colar. E tá pronta a minha rosinha. Já fiz várias rosinhas para deixar prontinha aí, tá bom? E cada uma sai num formato diferente, claro, né? Porque todas as flores, cada florzinha que a gente faz, ela sai um modelinho diferente. Se você quiser ela mais fechadinha, você faz mais apertadinha ainda, tá bom? Então, a rosinha tá pronta, reservo para lá, vou reservar essa daqui também. E agora, eu vou fazer a asinha do passarinho. A asinha do passarinho, eu quero deixar nesse tonzinho mesmo aqui, ó, de branco, tá? E vou fazer um trabalho com vocês agora com tinta. Vou utilizar aqui a tinta acrílica, mas se você preferir, pode utilizar a tinta PVA, vai ser do seu gosto aí. Vou fazer 2 modelinhos para você, um que é poá e um que é xadrezinho, tá? Vou colar aqui. Se você quiser fazer esse processo antes de colar, você pode fazer da pintura, ou então você cola primeiro, vê o que é melhor aí para você. Eu quero colar, então eu vou passar um pouquinho de cola aqui, ó. Passo na pontinha lá do meu passarinho. Deixa eu ver se eu quero colar assim. Não, prefiro a pontinha dele pra cá. Passo um pouquinho lá. E esse daqui é como o EVA com glitter, que aqui tem um pozinho, né? Ele demora um pouquinho mais pra colar, mas depois que colou, não descola mais, só se rasgar. Tudo coladinho, e agora eu vou fazer o biquinho, vou fazer a asinha e o olhinho do passarinho. Pra asinha, vou fazer a asinha primeiro? Pode ser. Pra asinha, eu quero fazer uma poá e uma xadrezinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pincel, que a ponta dele é bem fininha. Esse daqui é o 222000. São 3 vezes o número 2 e 3 vezes o número 0, tá? Vou colocar um pouquinho de água aqui na minha bandejinha para eu poder umedecer aí a cerda do meu pincel e depois já lavar ele. Ele é bem fininho a ponta desse pincel, tá? Ó, bem fininho mesmo. Então, é o da Condor 222000. E agora, ó, eu vou hidratar a cerda do meu pincel, vou tirar o excesso lá, e daí eu venho aqui, ó, como eu vou utilizar bem pouquinho, nem vou colocar lá na bandejinha, tá? Então, ó, eu venho aqui e
trago aqui para a bandejinha só para poder fazer essa brincadeira aqui com a tinta, ó, para penetrar totalmente aqui na cerda do meu pincel, tá? Não preciso colocar um monte de tinta lá, porque o que eu vou utilizar é bem pouquinho. Só uma asinha eu vou fazer. Se eu fosse fazer bastante, tudo bem, mas não. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou aproximar aí para você, mas geralmente eu faço isso aqui na bancada, tá? Para não ficar muito tremido. Ó, vou fazer 2, vai ficar tremido. Então eu vou fazer aqui embaixo mesmo. Eu vou fazer 2 riscos e já aproximo aí para você. Ó, fiz 2 risquinhos aí no centro, ele tem uma largurinha, mais ou menos a largura de um pincel aqui, ó, do meu pincel, tá? E vou fazer 2 pro lado de cá e 2 pro lado de cá. Então, ficou 2 mais fininho pra cá, 2 fininho pra cá e 2 mais grosso no centro. E agora, eu vou fazer um trabalho de cruzar ele aqui, ó. Por quê? Pra ele poder ficar com um aspecto de xadrezinho, tá? Então, eu venho aqui no meu pincel e passo pra cá. E passo pra lá. Olha que belezinha, tá vendo? Tá vendo que o EVA branco, ele dá muitas possibilidades. Dá para você fazer isso em outra cor de EVA também? Dá sim. Mas no branco é onde a gente vai conseguir mais destaque, tá bom? Então, prontinho, ó. Fiz uma asinha xadrezinha. Não tem EVA xadrez? Faça o seu. E agora, ó, vou reservar esse daqui, vou deixar ele secar. Vou utilizar agora... pode ser um pinta-bolinhas, a pontinha do pincel, uma pontinha de caneta, o que você tiver aí que você possa utilizar aí, tá? Então, eu vou utilizar um pinta-bolinhas aqui, que eu tenho que ele é bem fininho, porque eu quero um boazinho bem delicado, tá? Não vou utilizar mais a cor azul com esse pincel, daqui a pouco eu vou utilizar outra cor, que é o marrom, para fazer o biquinho bege. Então, eu venho aqui, ó, e vou fazendo o trabalho de poazinho aqui, ó, na asinha desse passarinho. Tá vendo? Ah, Adriana, não tem EVA poá. A mesma coisa do xadrez. Faça o seu. Como eu já disse no início, eu tô fazendo assim para quem não tem. Aí na sua cidade você não encontra, é difícil de encontrar, então vamos fazer o nosso, né? Ah, eu não tenho stencil, então dá para você fazer à mão mesmo, à mão livre. Tudo é uma questão de você fazer um teste. Vai testando que você vai conseguir, com certeza. Se eu consigo, você consegue também. E agora eu vou fazer o biquinho do passarinho. Como que eu vou fazer o biquinho? Do mesmo jeito. Vou usar mínima coisa de tinta. Adriana, não tenho essa tinta. Pode utilizar a tinta acrílica, pode utilizar a tinta PVA, tá? Então, eu vou pegar um pouquinho de tinta aqui, ó, e eu vou fazer um tracinho aqui, ó, no meio do passarinho, aqui, no meio do biquinho aqui, ó, no encontro aqui, tá? Da parte superior com a parte inferior. Depois eu venho aqui, ó, e puxo um Vzinho para esse lado e puxo um Vzinho pro outro lado. O lilás eu fiz do mesmo jeito. Só a cor que muda. E venho aqui e faço a mesma coisa, ó. Puxo aqui no meio, puxo um Vzinho de um lado e um Vzinho do outro lado. E ele já vai ganhando vida. Essa cor que eu tô usando aqui é um tom de castanho, tá? Mais clarinho, ele não é um marrom escuro. O marrom eu deixei para fazer os olhos. Eu não quis fazer o olhinho preto, tá? Eu prefiro fazer o olhinho marrom. Então, ó, o que eu vou fazer pro olhinho? Já tirei o excesso lá da cor do
do castanho, tá? Tirei todo o castanho do meu pincel. Eu gosto muito de trabalhar com o papel higiênico, que daí eu já vou limpando ele lá, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, a mesma coisa. Eu vou pegar um pouquinho de tinta, vou colocar lá na minha bandejinha só para poder espalhar, tá? Ó, aqui na cerda do meu pincel. E venho e faço um risquinho bem suave aqui, ó, nos olhos. Ou se você quiser fazer uma bolinha, pode fazer a bolinha também. Eu preferi fazer o risquinho, tá bom? Olha como é bem pouquinho. Daí você mais um risquinho. Daí você economiza material. Você não precisa colocar um monte de tinta lá. Fosse fazer vários passarinhos, sim. Mas como não são vários, né? São 2 só, então não precisa. Então, a questão da tinta já acabou. E agora, fala pra mim se esse passarinho não ficou muito bonitinho, ficou uma gracinha, ó. Vou aproximar aí pra você ver. Ó, o azulzinho e o lilás, quer ver? Vou aproximar o lilás também. Toma um pouquinho de cuidado quando tá mexendo com tinta pra ele poder não borrar, tá? Então, ó, os passarinhos ficaram assim, xadrezinho e com poá. Vou reservar agora os passarinhos e já vou colocar aqui na minha bancada pra gente já ir montando as nossas peças. Mas antes de montar, quero te falar sobre as folhas. As folhas que a gente vai colocar aqui, também eu fiz no mesmo sistema, ó. Eu fiz no EVA branco, tudo eu utilizei o EVA branco, tá? Eu utilizei o EVA branco e eu usei o pigmento verde escuro, é o nome dele. Só que ele é bem clarinho, tá? Não sei por que ele chama verde escuro. Mas é assim que você vai encontrar no site, tá bom? Verde escuro, e ele é bem clarinho, ó. E pintei todas as folhas. Como que eu faço para cortar a folha? Eu corto a olho mesmo, tá? Eu nem pego, eu vou pegar um pedacinho de EVA aqui. Eu nem pego no gabarito. No gabarito de rosa silvestre tem um modelinho de folha, mas eu já tô acostumada. Então eu venho aqui, ó, e já faço o corte da folha do tamanho que eu quero. Se eu quero pequena, maior, menor. Então foi assim que eu fiz, ó. E depois eu vim com um pincel e fiz essa pintura. Ah, depois eu aqueci no ferro também. Coloquei ela um pouquinho lá no ferro. Nem precisei usar o boleador. Só coloquei no ferro e já tirei e ela já ficou assim, tá bom? Então agora eu vou limpar a bancada pra gente começar a montar o nosso mobile. Bancada organizada, toda florida aqui. E antes de fazer o processo da colagem, eu quero lembrar você das regrinhas, melhor dizendo, né? Para o sorteio. Então, você está assistindo essa aulinha, no mês de maio, tá acontecendo aqui a feira, então você tem a oportunidade de participar do sorteio. O que você precisa fazer? Curtir a minha página, que é Artes em EVA e Cursos Online, by Adriana Gimenez. Curtir a página Adrisol Artes e compartilhar a aula em modo público no seu perfil. Porque se você for a ganhadora, nós vamos conferir lá se você fez, se você compartilhou. E se compartilhou e também marcou 3 amigas arteiras, ou amigos, né? Eu coloquei amigas aqui, mas vale para meninas e meninos. E daí você tem que marcar esses amigos nos comentários aqui dessa aulinha, tá bom? E daí você participa do sorteio. O sorteio, meu Deus, tem um montão de coisa que a Adrisol tá preparando pra gente, pra vocês, né? Que eu, como professora, não posso participar do sorteio. Eu posso só contribuir com as aulinhas. Então, ó, recadinho dado, não esquece, tá bom? Qualquer dúvida que ficar, você me chama lá pelo WhatsApp que eu te ajudo, belezinha? Então, ó, dica dada já sobre as regrinhas. Então agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma colagem aqui, ó. Essa colagem, melhor dizendo, antes de fazer a colagem, eu vou mostrar para vocês, ó. Tá transparente aí, ó. Eu vou mexer um pouquinho para você poder enxergar. É um fio de nylon. Eu peguei aqui, ó, um pedacinho de fio de nylon. Aqui tem, vamos ver quantos centímetros que tem aqui?
deixa eu falo já para você quantos centímetros. 20 centímetros de fio de nylon aqui e prendi a pontinha dele em um pedacinho, um retalhinho de EVA aqui, ó. O que eu vou fazer com isso aqui? Isso aqui vai ficar no centro do meu coração, porque aqui eu quero fazer a colagem daquelas rosinhas, tá bom? Então agora, ó, e depois eu peguei um outro fio de nylon, que ele é maior, ó, tô passando tudo aí pra você, enrolando todo ele assim, dá pra ver melhor, né? Então eu peguei um outro fio de nylon, você vai pegar o tamanho que você quiser aí, tá? Eu escolhi aqui 2,40 m, porque depois que ele ficar penduradinho, eu quero que ele fique com 1,20 m. E tô dobrando aqui, tô passando aquele ao meio, tá? Precisa ser dublado? Ele enroscou aqui na minha cadeira. Precisa ser 2 fios? Não precisa, mas sabe por que eu preferi colocar 2? Para eu poder fazer essa brincadeira de segurar aqui, ó, sem ter que dar nozinho aqui, tá bom? Então, ó, eu fiz esse processo aqui e agora eu vou colar isso aqui, ó, que tá bem no meio, bem no centro, tá? Dos 2,40 m com esse outro pedacinho que eu coloquei aqui. Agora eu vou vir aqui, ó, e eu vou colar ele aqui, ó. Vou passar ele de um lado e do outro aqui, daí eu não preciso furar o meu coração aqui, ó. Se você quiser furar, fica a seu critério, tá? Então, ó, passei aqui, ó, ele vai ficar penduradinho aqui depois, ó, porque aqui eu quero colocar rosinha. Então, eu vou deixar ele aqui, encontrei o meio lá direitinho, vou dar um nozinho aqui, só para ele não correr por enquanto, tá bom? Então, ó, um nozinho eu vou dar aqui, sem segredo, mas a gente sabe que o fio de nylon, ele não fica o nozinho ali, né? Então, ó, um nozinho aqui. E o que eu vou fazer para segurar aqui? Esse daqui eu quero que ele fique bem para baixo lá. O que eu vou fazer enquanto eu não comecei a colar ainda? Depois eu vou colocar flor aqui, né? Eu vou colocar aqui, ó, um pedacinho de fita crepe. Vou colocar aqui de um lado e vou colocar do outro também. Assim eu já fico bem tranquila, eu fico bem segura que não vai cair, ó. Um pedacinho de um lado e um pedacinho do outro. E agora a gente passa para a parte deliciosa, que é a parte da colagem aí. Vou tirar essa pontinha aqui que tá sobrando, porque vai que fique aparecendo e eu não vou querer que fique aparecendo, né? Eu vou cortar essa pontinha aqui, ó. Quer ver? Venho com uma tesourinha e corto aqui, ó. Pode cortar antes de colocar, né? Se você preferir. Porque aqui eu sei que ele vai ficar escondido, aqui, mas na lateral, às vezes, pode ser que fique aparecendo um pouquinho. Belezinho. E agora é um momento delicioso, que a gente começa a colar essas flores aqui, ó. As flores, então, ó, uma eu fiz com você, né? E depois as outras eu já fiz tudo aqui escondidinha pra acelerar aí a aula pra você, tá? Então aqui eu fiz várias flores e aqui tem, deixa eu ver, 2, 4, 6, 80 flores eu fiz para esse tamanho de coração. Você pode fazer maior, pode fazer menor, o tamanho que você quiser. E eu vou começar colando a minha primeira aqui e vou vir aqui, ó, intercalando todas as minhas flores. E vou acelerar o vídeo para você não ficar muito tempo aí, belezinha? Enquanto eu vou fazendo isso aqui, sabe o que você faz? Você vai fazendo as regrinhas aí, ó, para você participar do sorteio, tá bom? Corre e faz tudo direitinho para você não perder. Então eu vou colando aqui.
Ai, que tal uma coisa linda isso aqui, viu? E nem tá pronto ainda. Agora eu vou passar para o processo de colar as folhas. As folhas eu vou intercalando aqui embaixo, ó. Porque como eu colei só a pontinha, né? Só a beirinha lá da florzinha, esse fundinho aqui, ó. Como eu colei só aqui, tem espaço aqui ainda. Eu quis deixar assim, para depois posicionar tudo e ver onde eu quero colocar minhas folhas. Agora eu vou posicionando aqui a maneira que eu mais gostar, que mais me agradar aqui, tá bom? E agora, com todas as folhinhas já coladas, agora eu vou fazer o centro, que são as rosinhas, tá? Agora você vai entender esse pedacinho aqui, ó, de nylon que eu deixei aqui, o que é que vai acontecer. Agora que eu vou colocar as rosinhas aqui, ó. Então, eu vou iniciar com uma aqui na parte de trás, passo cola aqui, ó. Uma na parte de trás, espera um pouquinho para ter certeza que colou bem direitinho, tá? E vou vir com a outra e vou colar aqui na parte da frente. Vou passando cola aqui, ó, e vou colocar aqui na parte da frente. E vou apertar um pouquinho também. Como esse EVA ele já foi aquecido, modelado, frisado, melhor dizendo, né? Já frisei ele não vai deformar, então eu posso dar uma apertadinha. E a rosinha, vale lembrar que se você quer um botãozinho mais apertadinho, faz ela mais fechadinha. Eu gosto dela assim mais abertinha, tá bom? Então, ó, colei uma parte, a parte de trás, a parte da frente aqui, ó. E agora eu vou intercalando essas rosinhas aqui, ó, até fazer toda a voltinha aqui, tá bom? E prontinho! Agora que as rosinhas estão todas coladas, folhinhas coladas, margaridinhas coladas, dedinhos colados, tá grosso de cola aqui, sabe? Agora nós vamos partir para outra parte muito gostosa. Vou reservar esse daqui agora, vou deixar aqui no cantinho, bem no cantinho aqui, ó, para você ficar olhando aí, apreciando, porque eu tô apaixonada. E nós vamos falar sobre o miolinho dessas flores. Vai limpando o dedinho, tá? Já passei aqui meu paninho úmido na bancada. E nós vamos falar agora sobre o miolinho. O miolinho é o seguinte, ó. Eu vou usar aqui essa massinha de EVA. É uma massinha flocada, tá? Não é a massinha lisa, ela é flocada. Eu vou aproximar aí para você olhar, ó. Ela dá um efeito super bacana, ó. Depois ela fica parecendo um poazinho. Tá bem bonitinha. E eu vou colocar aqui nessa massinha, eu vou colocar o corante. Agora é o momento que eu falei para você, ó, que tem o pigmento, que é o que a gente usou aqui nas flores. E agora eu vou usar o corante, escrito aqui corante, tá? E vou colocar aqui bem pouquinho corante, ó. Se você quiser preferir colocar na tampinha, pode colocar, para não derrubar muito na massa. Pode usar uma tampinha, pode usar uma colher, o que você achar aí, uma pontinha de um palitinho, o que você achar melhor, tá? Acho até que foi muito ainda. Deixa eu até tirar um pouquinho, que eu não quero muito colorido. Pronto, já tirei mais um pouquinho. E agora eu vou fazer o trabalho
de misturar aqui, ó. Eu tenho que ir misturando e o dedinho vai ficar coloridinho, mas nada que depois uma louça bem lavada não fique com os dedos bem limpinhos, tá bom? Então agora eu vou fazendo esse processo aqui, ó, de misturando aqui, ó, a massinha com o corante. E depois que tiver tudo bem misturadinho, eu volto a mostrar para você como é que a gente vai fazer para colocar na flor. Belezinha, ó, corante já misturado na massa totalmente, ó. Tá vendo, ó? Já misturei totalmente e quero mostrar para você o ponto da massinha, tá? Quando ela começa a estourar assim, ó, tá vendo? Aí significa que ela já tá no ponto de você colocar no molde de silicone, se você no caso for utilizar, ou aqui eu não vou nem colocar no molde, eu vou fazer já e já vou colocar direto lá na flor, tá? Então o processo que eu vou fazer aqui agora é o seguinte, ó, faço um rolinho aqui, como eu tô com bastante massa, eu separo um pouquinho dessa massa, coloco lá no meu taporzinho assim fechadinho, ó, porque daí ele vai conservar úmida ainda, tá? Deixo lá bem fechadinho e vou utilizando uma quantidade pequena aqui, ó, de massa. E agora eu vou fazendo esse processo aqui, ó, fazer a bolinha e já colocar na florzinha. Se você preferir fazer todas as bolinhas primeiro e colar depois, pode. Se você quiser fazer já ir direto e colocando, pode também. Então eu coloquei um pouquinho de cola lá, o adesivo instantâneo mesmo, tá? E daí você procura fazer mais ou menos o mesmo tamanho aí, essas bolinhas pra gente colocar aqui no miolinho da nossa flor, tá bom? Daí eu vou fazendo essa brincadeira aqui agora. Ó, que delícia! Fala sério! Miolinho colado dos dois lados, tá? De todas as minhas margaridas. E agora, o que nós vamos colar? Nós vamos colar o passarinho. Mas antes que eu me esqueça, e você também, para você não perder o sorteio, tá? Corre lá e curta a minha página Artes em EVA e Cursos Online by Adriana Gimenez. Curta a página Drisol Artes também. Compartilhe a aula no seu perfil em modo público. Compartilha também em grupos do WhatsApp, em grupos do Face que você participa de artesanato, tá bom? E marca aí 3 amigas ou 3 amigos da turma do artesanato em EVA, que a gente gosta tanto, né? Desse material maravilhoso que dá pra gente fazer um monte de coisa, né? Então marca aí os amigos que você sabe que gosta, tá bom? Aqui nessa aulinha. E agora eu vou colar o passarinho. Então eu fiz um passarinho azul e um passarinho lilás. E eu vou, dois, né? E eu vou posicionar aqui, ó, onde eu achar que eu vou gostar mais. Vamos ver. Eu acho que assim, ó. Eu vou colocar um azul com um poá desse lado e um lilás com um xadrezinho desse lado. E do outro lado, a mesma coisa. Um poá e um xadrezinho. E assim eu concluo essa aulinha com muito carinho que eu preparei aqui para vocês, tá bom? Com muito amor mesmo, e eu desejo para vocês um ótimo evento, uma ótima feira, porque ainda nós teremos aqui, ó, na página Drisol Artes, muitas outras aulinhas que as outras professoras estão preparando.
Uma boa sorte para você no sorteio. Qualquer dúvida, manda uma mensagem para mim que eu te ajudo, tá bom? E uma beijoca para você. Até as nossas próximas aulinhas. Lá no canal do YouTube você vai encontrar, belezinha? Tchau!